vocês? Estamos começando aqui o nosso Além da Mídia. Mais uma edição do Além da Mídia, desse podcast aqui da Cultura TV. Muito obrigado a você que está conosco. Estamos retomando aí o nosso podcast Além da Mídia, sempre com entrevistados, né, com personalidades, com pessoas que fazem parte aqui da sociedade sergipana, enfim, que tem vários trabalhos e que a gente quer que apareça além da mídia, então. Então, muito obrigado a você. Conto com o trabalho técnico hoje de Andrew Levi, também de William Santos, também na edição, enfim. Uma grande equipe aqui para levar sempre essa marca da Cultura TV, junto aqui com a Cultura FM. E hoje eu tenho uma grande satisfação de trazer aqui no nosso podcast, o Além da Mídia, uma personalidade que a gente vê em diversos eventos. Claro, quando tem eventos assim, com a presença de prefeito, governador do Estado, atualmente, quando tem a presença do presidente da Câmara, dos vereadores aqui de Aracaju, ele tem que estar presente. É aquele cara que muita gente diz assim, poxa, para que tanta arrumação, para que deixar tudo arrumadinho? Mas isso tem uma lógica, e ele vai dizer isso aqui, vai contar um pouco da história da carreira dele e vai falar um pouco desses protocolos, então. Estou falando do nosso querido cerimonialista Amaury Santos. Olá. Tudo bem, Amaury? Tudo bem, muito boa tarde. Tudo bem? Ótimo. Pois ele é o cara que faz aquela arrumação, da ordem, na questão Cuida de dos detalhes. Exatamente, que nós vamos falar já, então. Só para deixar aqui bem claro, Maurício, a câmera é aquela de lá, então pode olhar para ali, então para olhar para aqui, então não tem. Fique à vontade, a casa é sua. Bom, a primeira pergunta que eu sempre faço aqui, Amaury, no nosso podcast, é aquela questão, da apresentação, Quem é Amaury? Onde Amaury nasceu? Enfim. Conta aí, quem é o Amaury por ele mesmo? Bom, vamos lá. Amaury nascido numa cidade bem pequena do interior do estado de Sergipe, uma cidade chamada Divina Pastora. Divina Pastora. Nossa, é uma pequena cidade, mas com um grande nome, que é a nossa padroeira de Sergipe. Exatamente, o conteúdo religioso muito intenso para nós católicos, enfim. Então, filho de pessoas simples. Meu pai era uma pessoa muito simples. Desde cedo, eles sempre falavam para a gente, minha mãe sempre falava para a gente que meu pai era a pessoa mais simples da cidade mesmo. Como era o nome do seu pai? Meu pai é chamado João, mais conhecido como João Cai da Cama. Ainda? Não, meu pai faleceu há um ano. O nome do seu pai é João? João Cai da Cama. Sim, mas o nome dele é João de quê? José. João José. Mas João Cai da Cama. Isso, apelido. Mas assim, teve algum motivo, Até hoje não me pergunte. Bom, pelo nome deve Não sei ter... se realmente caiu da cama ou se realmente não. teve alguma outra história que levou a ser chamado por esse apelido, E a mamãe? Mas a história do meu pai é muito interessante, porque meu pai ele perdeu os pais logo cedo. Então, ele foi a pessoa que sustentou a família. Então, assim, minha mãe fala que quando se casaram, meu pai só tinha uma única roupa. Era a roupa que ele trabalhava. Então, quando a procissão passava pela cidade, pela rua onde eles moravam, ele assistia a procissão pelo buraco da fechadura, porque ele estava nu enquanto a roupa dele estava secando no varal. Olha só, quer dizer que seu pai assim, não tinha condições, E meu pai, ele é aquela pessoa que sabe que batalhou, que lutou para chegar e dar a educação que realmente ele desejava para os filhos. Com o tempo, ele era lavrador, cortador de cana, depois ele passou a ser vereador da cidade. Ah, foi vereador. Foi vereador da cidade por 4 mandatos. E, assim, ele sonhava dar educação para os filhos que ele nunca teve. Olha então, só. eu de vez em quando, eu retomo a memória, e as lembranças, para dizer assim, muito obrigado mesmo, porque realmente... Mas fique à vontade, o nosso Além da Mídia é para isso também, para a gente rever. E minha mãe, sim, uma pessoa simples, uma negra, mas muito fina. O nome dela? Terezinha. Terezinha. Uma negra muito, muito fina. Eles são de Divina Pastora. De Divina Pastora. Os dois, são? Exato. Certo. Uma família de classe assim, bem melhor do que a do meu pai. Inclusive, encontrou alguma resistência quando eles resolveram se casar, justamente por conta das relações e fator econômico. Mas que abraçou a relação, que se casaram e ajudou imensamente na carreira do meu pai. Ou seja, você falou que a relação, sua mãe e seu pai encontrou uma certa barreira por conta da sociedade. Seu pai mais humilde, sua mãe já tinha... talvez não fosse... Meu pai era analfabeto, só sabia assinar o nome. Seu pai? Minha mãe não, minha mãe é uma pessoa que estudou,
Naquela época só tinha até a quarta série, então ela fez até a quarta série. Ah, Ela sim. tinha planos de ser professora, que quando se casou teve que que abrir mão, entendeu? Para cuidar da família, cuidar dele, entendeu? Sua mãe foi professora? Não, ela, Ah, sim. não, ela, no meio do caminho, ela teve que abdicar, ela teve que desistir, Ah, porque ela entendi. tinha desejado, que ela tinha planejado para a vida dela. Ah, entendi. Assim, você foi mais cuidar da família, enfim, né? Isso. Mas ela tinha essa vocação, Tinha então, né? vocação. Então. Mas, enfim, as coisas acontecem, então, não dá, conforme a gente Isso. queira, então, né? Bom, Mauri, então você nasceu em Divina Pastora, teve irmãos? Eu tenho 5 irmãos, lá em casa são 3 homens e 3 mulheres. Opa, família 3 grande, hein? homens, 3 mulheres. Um que seguiu a carreira do meu pai na política, na política. Ele foi vereador, vice-prefeito da cidade. Na gestão anterior ele estava vice-prefeito. Sim. Aí tem outra que duas professoras, né? Olha aí, né? Não deu assim, a mãe não vieram conseguiu, as mas filhas. aí Uma outra da área da saúde, né? Outro que trabalha no setor público também. Enfim. Mas são 3 homens e 3 mulheres. E eu. Você. Então, você. Você é o mais velho, não, né? Não, eu sou o penúltimo da casa. Ah, é quase o caçula, né? quase o É caçula. quase o caçula, então. A família ainda mora lá em Divina Pastora? Minha mãe, mais 4 irmãos. Mais 3 mulheres e um homem. Certo. E você, lá, Mauri, você viveu lá em Divina Pastora até que idade? Eu vivi em Divina Pastora até os 15 anos. Aos 15 anos, eu comecei eu sempre sonhava ser uma pessoa independente, mesmo com a idade ainda, né, na adolescência, praticamente na adolescência, ainda na adolescência. Entendi. Então, aos 15 anos, eu vim para Aracaju, já estudava aqui em Aracaju. Mas assim, você estudava, mas morava lá, né? Eu vinha todos os dias. Não Estudava aqui. é tão distante, né? Mas assim, desgasta, Então, né? Você ir e voltar e voltar. E aí eu vinha todos os dias e aí comecei a estagiar na Caixa Econômica Federal. E eu me recordo que eu saía de casa 6 e alguma coisa da manhã e minha mãe ficava esperando o ônibus da prefeitura chegar. Sim. Porque aí eu chegava junto e aí ela esperava para colocar a minha janta, porque ela sabia que eu não gostava de fazer a última refeição sozinho. Então ela chegava, colocava a minha janta, esperava eu jantar para depois a gente dormir. Olha só, quer dizer que Uma você chegava lá para o quê? 10, 11 da noite? 11 e alguma coisa. Nossa. A estrada tinha épocas de chuva, a estrada era pissarra, então tinha dias que o ônibus quebrava. Não era essa facilidade que temos hoje de asfalto, né? Então, Enfim. quando chovia, então o ônibus não conseguia subir porque deslizava, então a gente subia, arregaçava a bainha à noite. À noite. Nossa. É muito aquela louco, ladeira que a gente vê que assim, assim, asfalto, continua sendo perigosa mesmo com asfalto, mas assim, era na lama, assim, Era quando na chovia, lama, no caso, quando né? chovia, isso. Nossa, que coisa, uma né? história. A galera hoje não sabe o que é dificuldade, né? Fica aí o recado, viu? A nova geração. Então, essa geração muito nova, que às vezes reclama de muita coisa, mas enfim. Então, retomando, aí pronto, aí saí aos 15 anos, aí comecei a estagiar na Caixa Econômica, meu pai já era vereador, e aí um grande ensinamento dele também. O estágio da Caixa era por 2 anos, e aí eu, confiante, cheio de si, porque meu pai era o vereador da cidade, um vereador mais votado, presidente da Câmara de Vereadores, e aí no segundo ano do estágio eu não quis renovar meu estágio, porque eu achava que meu pai iria me beneficiar com alguma porque coisa aquela na questão cidade. dos filhos de vereador, né? Quem aí- sabe um prefeito no futuro. Ele chegou a ser, não. Não, prefeito não. Só vereador. E aí ele disse, meu filho, cargo de prefeitura, naquela época não tinha concurso, era o QI, né? Eram os O QIs, quem indica. os trem da alegria. Exatamente. Ele disse, então, cargo público, cargo do setor público, é para quem realmente precisa. E você não precisa, você tem seu pai. Isso foi uma lição que eu trago até hoje. Né? Então, a partir daí, eu não esperei mais. Eu tive que estudar, eu tive que batalhar. E todos os meus empregos foram através de concurso público. Mesmo você sendo filho de uma autoridade, porque assim, mesmo sendo vereador de uma cidade pequena, mas não deixa de ser uma autoridade. Sim. Mas você queria assim, não, eu não quero essa coisa muito assim, eu não quero esse status, eu quero prosseguir na carreira, quero trabalhar, quero ter minha vida, né? Mas achei que lá seria, claro, né? tendo um pai, mas assim, eu quero ter a minha vida independente do meu pai, por exemplo. Isso. E aí pronto, e aí foi quando ele disse que não, e aí eu fiz o concurso aqui na Prefeitura de Aracaju em 1987, eu já estava com 18 anos, passei no concurso para datilógrafo da SMTT, depois, aí passei um tempo na SMTT, depois fui cedido para o Tribunal de Contas, e aí do Tribunal de Contas aí comecei a trabalhar no SESC através do processo seletivo também.
do SESC, fui para a Defensoria Pública e por aí vai. Hoje, aí depois voltei para a Prefeitura, só que voltei para a Prefeitura na função de chefe de cerimonial. Sim. Passei um tempo, depois saí da chefia de cerimonial, fui para a Defensoria Pública, hoje estou... Aí voltei para a Prefeitura e hoje estou na Câmara de Aracaju, como chefe de cerimonial e daqui a alguns meses, provavelmente, como funcionário da Câmara, porque foi aprovado no concurso também. Ah, que legal. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Você falou que aos 15 anos, né? Assim, é uma norma que a gente tem aqui. Não, é uma norma que a gente tem aqui no Além da Mídia, no nosso podcast. A pessoa pode ficar à vontade. Se você quiser dizer sua idade, assim, os cálculos aqui, você tem um pouquinho mais de 50 anos. Tá jovem. Vou fazer 57 anos. 57, tá jovem. 37 anos de serviço público. Ou seja, já, assim, teoricamente, já estaria pensando na aposentadoria, né? Eu já penso na aposentadoria. Na verdade, eu tenho Porque você já começou com 15 anos. 17, não, mas eu não não conta porque é menor. 15, então, do 18. Dos 18. Então, na sua fase, então, já pegou do 18, então, né? Isso, mas eu tenho tempo de contribuição, mas ainda não a idade. Né? O fator idade. Então, porque tem que casar um com o outro. E aí estou aguardando só esse conjunto de tempo para que eu possa solicitar minha aposentadoria. Agora imagine, né, um jovem, hoje em dia, né, a juventude, às vezes com 12, 13 anos, pai, eu quero curtir a vida, eu quero descobrir o mundo, eu quero ter minha independência. Mas aí depois vê que a coisa é muito difícil e volta para o casulo do pai. Naquela época, anos 80, como é que era essa independência, hein, Mauri? Era muito mais difícil, porque hoje em dia a galera tem um celular, a galera tem uma facilidade um pouco maior de deslocamento. Como você falou, né? Para você chegar em casa, era na lama, no caso, para subir aquela ladeira. Como é que era ser independente? Mas nesse sentido, né? De ter uma independência. Porque, na verdade, a independência que a gente sonhava não era a independência da liberdade de fazer o que a gente imagina. Não. A independência era a gente poder arcar com as nossas despesas, com as nossas vontades, mas sempre ter essa relação de respeito, né, com os mais velhos, respeito com os pais. Mas é diferente hoje em dia, né? Muito diferente. Hoje em dia a gente percebe assim, que tem... A liberdade hoje que as pessoas... A geração Z está diferente da nossa. Assim, a minha geração já é uma, de vocês já é uma outra. Já. Mas uma liberdade monitorada pelo respeito, né, acompanhada pelo respeito. Respeito à palavra do pai, à representatividade da família, né? Falta muito isso hoje em dia, né, Maurício? Muito. Falta muito, né? Na verdade, hoje parece que as pessoas se imbuíram de uma coisa, né, de uma vontade do mundo, né? Que o valor das coisas do mundo tem mais importância do que os pais, do que a orientação, né, da casa, né? Certo. Pois é, realmente é um testemunho interessante que a Mauri está falando. Estamos conversando aqui com a Mauri Santos, ele que é cerimonialista. Daqui a pouco ele vai falar muito sobre essa questão de cerimoniário, né, enfim. Mas, Mauri, antes da gente falar de cerimonialista, enfim, a sua ideia... Claro, você via seu pai sendo vereador, você acompanhava, talvez, acho que jovenzinho, os trabalhos da Câmara. Talvez tenha muita semelhança com hoje em dia, talvez com Aracaju. Eu sei que aqui é uma capital, lá é uma cidade pequena. Mas, assim, mesmo você acompanhando essa carreira assim, política... Você já pensava naquela época em fazer cerimonial ou você queria ser médico, você queria ser, sei lá, advogado, você queria ser o quê? Rapaz, Rosendo, na verdade, quando eu lá por volta dos meus 11, 12, 13 anos, meu desejo era ser jornalista. É mesmo? E naquela fase, não sei se você chegou a conhecer uma pessoa chamada Irmão Walter. Irmão Walter, da cidade da Pastora. Irmão Walter, já sim. Ele tinha... Rosalvo Nogueira falava muito dele. Irmão Walter, ele tinha uma casa de retiro e orações, e nessa casa ele cuidava de pessoas idosas, pessoas velhas. Me parece que ainda existe, não sei. Existe, né? Espaço, mas acho que não com o mesmo segmento do que ele... Certo. E existia esse senhor, né, nessa casa. Inclusive, essa casa de retiro era um sítio do meu pai. E aí ele comprou. Era de seu pai? Era do meu pai, ele comprou a meu pai, transformou em uma casa de retiro e orações, e eu passava muito tempo dos meus dias nessa chácara, né? E irmão Walter era uma pessoa muito religiosa e de uma postura e de um conhecimento sobre a vida, né? E sobre as coisas do mundo, assim, sabe, de um valor inestimável. E lá eu participava de grupo de jovens,
né? E coordenava grupo de jovens, então era muito religioso. E irmão Walter, ele, para dar atribuição, na verdade, para ensinar alguma coisa, alguma profissão, sei lá. Então, ele tinha vários pneus, ele mandava pintar os pneus e mandava que a gente não, que eu abrisse letras com várias mensagens, né? Jesus é o caminho à vida, né? E aí, com o tempo, eu fui também, junto com alguns amigos, e aí resolvi criar um jornalzinho que a gente pegava uma máquina de datilografia e a gente fazia boneca, mesmo com a idadezinha pequena, né, de adolescente, e aí a gente fazia bonequinha no jornal, eu datilografava e fazia tudo direitinho, e a gente saía distribuindo na cidade. Você datilografava jornal por jornal? Não, nós datilografávamos um exemplar, no caso? Um exemplar, e fazia a cópia dele e saía distribuindo na cidade. Como se fosse um jornal. Uma fotocópia, no caso. Uma fotocópia. Olha só, como é que era o nome desse jornal? Não me lembro. Não me lembro. Você estava tão entusiasmado que esqueceu, não? Não me lembro, tem muitos anos. Você não tem nenhum exemplar? Não tenho. Isso tem mais de 40 anos, eu acho, mais de 40 anos. Isso lá em Divina Pastora? Lá em Divina Pastora. Eu era uma criança. Talvez tenha sido o primeiro e talvez o único órgão de imprensa de Divina Pastora, se é que não tem um outro. Enfim, com certeza, o primeiro órgão de imprensa. Porque lá não tem rádio, lá não tem... Nada. E aí, pronto, com o tempo... teve uma prefeita lá, chamada de Acácia Costa, Sim. e ela me convidou. Nessa época eu já fazia o curso de comunicação social na Universidade Tiradentes. No caso, era bacharelado em jornalismo ou era relações? Em relações públicas. Relações públicas. Relações públicas. É porque tinha muita coisa a ver, né? Ainda existe esse curso? Não, acho que não. Não mais aqui. Relações públicas e jornalismo tinham... Na verdade, era comunicação social e no quinto período você fazia a opção, ou relações públicas ou jornalismo. E aí, não é como é hoje, que você pega do começo ao fim jornalismo. Né? E aí, pronto, nessa época, a Cássia Costa foi prefeita e me convidou para cuidar da assessoria de comunicação dela. Sim. E aí eu cuidava não somente da assessoria de comunicação, mas também da parte de eventos da prefeitura. Aí foi quando tudo começou, 1998. 97. 97. Exato. 97. Ou seja, foi mais ou menos por aí que você teve essa vocação, digamos assim, de jornalista, mas assim, de acompanhar os eventos. Jornalista que não seguiu, né, a carreira de que na verdade, assim, você cobriu mais a parte de jornalista, mas na parte de eventos. Você assessorava, no caso da prefeita na época, mas assim... Mas cuidando mais da parte de eventos. Exatamente. Ou seja, era meio que um jornalista de eventos. Exato. Da cidade, enfim. É claro, respondia, acompanhava, Isso em 1997... Que talvez não fosse muito comum, né, ter assessorias, talvez, naquela época. Não muito mesmo. Hoje em dia a gente Mas também ela passou muito pouco tempo, ela foi afastada por improbidade administrativa, né? E aí, pronto, aí passou o tempo, depois, aí foi já quando eu vim... eu também trabalhava no Tribunal de Contas, então eu trabalhava no Tribunal de Contas até uma hora eu pegava um transporte, ia para a Divina Pastora, ficava e cuidava dessa parte de eventos da Prefeitura, e a seguir começava tudo novamente. Certo. Então, no caso, Tribunal de Contas, aí já foi uma outra fase, Tribunal de Contas, voltar para a cidade, tomava conta dos eventos da cidade. Porque, na verdade, assim, eu tinha um emprego aqui já em Aracaju, né, e lá era um segundo emprego. Eu dava continuidade à minha trajetória diária com relação ao trabalho. Mas, assim, você chegou a cursar o curso da UNIT, né? Curso completo. Eu entrei na UNIT em 1998. 98? Justamente. 98. Relações Públicas. Relações Públicas, eu me formei em 92. 98 a 2002, no caso, né? 88 a 92. 88 a 92. Então já faz uns... 97, comecei a 30 e poucos anos já, né? Exato. Foi aqui na Rua Lagarto? Aqui na Rua Lagarto. Isso. Aí pronto, aí 92, 97, assessoria na Prefeitura de lá de Divina Pastora, e aí começa a minha vida com relação à área de comunicação, mais precisamente uma das ramificações das relações públicas, que é o cerimonial e protocolo. Mas, assim, você, depois dessa sua caminhada, você nunca pensou assim, não, eu deveria ter feito jornalismo, completar... Não, você se encontrou, então? Eu me encontrei totalmente. Mas por quê? Por conta da convivência com seu pai na Câmara? Assim, por ele ser vereador? Como é que foi? Não, na verdade, eu não me pergunto por quê, mas assim, as pessoas que convivem comigo, as pessoas que me conhecem, né, geralmente elas falam que realmente... eu tenho uma identificação e algo que vem em mim, sabe, me levam para essa área do protocolo. Tal. Uma certa vez, o prefeito Edivaldo Nogueira disse assim, Maurício, você tem realmente que ser
cerimonialista, tinha que realmente ser, porque o seu perfil, tem todas as características. A gente olha para você e já identifica que você, né, é um profissional da área de cerimonial e protocolo. Essa semana teve aqui na Câmara o presidente das federações dos legislativos, presidente da Federação Nacional dos Legislativos e Tribunais de Contas. E aí, quando o presidente me apresentou, quando eu olhei para ele, eu sabia que ele era o Relações Públicas e cerimonialista da casa. Então, eu acho que... Ou seja, quando as pessoas batem o olho em você, já imaginam isso de você, esse cargo seu. Talvez o perfil, né? Alguma coisa que já anuncia, né? Aí agora falando necessariamente dessa questão de relações públicas, foi a partir dessas idas e vindas do caso de Divina Pastora. Foi em Divina Pastora que você meio que começou dessa questão, assim, agora vamos falar realmente não do jornalismo, mas relações públicas mesmo. Foi Divina Pastora. Em Divina Pastora. Em Divina Pastora. Tudo começou na minha pequena cidade, Divina Pastora. Ou seja, na minha grande megalópole, Divina Pastora, que eu chamo de grande megalópole. Porque muita gente diz assim que por mais que a gente saia, mas nunca deixa de ser nosso berço, a nossa cidade, a nossa raiz, né? Minha raiz. E como é que era a Mauri? Naquela época você falou 97, né? 98, mais ou menos. Não, 87, foi 88. 88 eu entrei na faculdade. Sim, aí em 92 você 92 saiu. Eu concluí o curso. Aí no caso foi em 97. 97 eu comecei a trabalhar. Então, como é que era na época? Ainda existia, por ser uma cidade assim mais no interior, existia assim talvez muita falta aos protocolos de cerimoniais. Até hoje, né? Até hoje. Ih, meu Deus, vamos aos pedaços, não vamos citar nome, mas assim, vamos aos pedacinhos falando disso. Mas assim, foi muito complicado o início, instalar isso lá na mente das autoridades, das pessoas em si. É muito complicado porque as pessoas, principalmente quando elas estão exercendo um certo poder, elas acham que podem tudo. Né? Elas acham que as pessoas devem reverenciar e fazer tudo o que elas desejam, né? Porque as pessoas se acham poderosas, né? Se revestem de poder. E, na verdade, o poder é para todos, né? Se a gente fazer uma análise, né? O mesmo direito que uma pessoa simples, aliás, que uma pessoa poderosa acha que tem, aquela pessoa simples que está lá na ponta também deve ter. Talvez na mesma proporção, talvez na mesma medida ou situação, mas o direito é para todos, o poder é para todos. E eu sempre falo uma coisa, que o poder, né, parece aquela onda, né? A onda ela vai, ela avança, ou seja, como se fosse o seu poder, o poder que lhe delegam, mas ao mesmo tempo você percebe que um dia a onda volta. E aquele lugar que a onda chegou, talvez um dia não chegue mais. É aquela questão do poder, né, Amaury? Ou seja, você é uma autoridade, né? Enfim, um exemplo, né? Você, a pessoa é uma autoridade, a pessoa é um poder, mas de repente esse poder já não está mais com ela. Já não está mais. E aí? Pois é, né? Como a pessoa vai... É aquela questão, né? A pessoa tem que ser... para ser vista, tem que ser sempre lembrada. Aquela frase... pessoa, para ser lembrada, tem que ser vista, ao contrário. A pessoa, para ser lembrada, tem que ser vista. Como é que ela vai ser vista se ela não vai ser lembrada pelas atitudes que ela estava com o poder? E lembrando que o poder é um serviço, né? É um serviço. É um serviço... temporário. Mas que um dia lá na frente diz, poxa, aquela pessoa, quando era autoridade, foi muito simples a forma de me atender, a forma... Talvez seja isso que encanta as pessoas, né? E, graças a Deus, eu tenho eu sou grato justamente por isso, porque, assim, por todos os lugares que eu passei, né, e quando eu retorno, mesmo que seja para um passeio, uma visita, né, eu sou muito bem recebido, sou muito bem acolhido. E eu acho que é justamente essa questão do poder, né? Quando você utiliza do poder para fazer o bem ou para fazer com que ele realmente seja utilizado da melhor forma, né? Exato. Quando você volta, você sempre tem uma boa recepção, uma boa acolhida. Aquela questão, quando você sai de uma empresa ou então de uma instituição, você deixa portas abertas. Portas abertas. Porque assim, deve ser a pior coisa do mundo você dizer assim, não, essa criatura sai, não tem mais volta. E isso acho que é uma coisa que eu herdei de minha mãe, que ela sempre me disse, você tem que saber, chegar, você fazer o que tem que ser feito e sair e deixar uma boa recordação para que quando você voltar, você seja muito bem recebido. É como dizia também, diz, né? Graças a Deus ainda está viva, minha mãe, minhas avós também diziam, por onde você andar, deixe rastro bom. Exato. Porque se você deixar rastro ruim, você não volta mais, não. Isso aí é tiro e queda, então. Então, Amaury, você começou, a primeira experiência realmente, como você falou, Divina Pastora. Você ficou os 2 anos, né, que você ficou da prefeita lá, no caso. 97, foi na prefeitura mesmo, não na Câmara. Não, na prefeitura mesmo. Eu fiquei de 97 a 98.
97 a a 98. 98. Ou seja, Porque você logo organizava... em seguida, ela teve o afastamento da prefeita e aí... Certo. Aí você organizava aqueles eventos, por exemplo, quando tinha posse, Ou se, quando tinha visita de alguma autoridade, inaugurações. 7 de setembro, inaugurações. Ah, 7 de setembro também 7 de setembro é um evento tem um cívico, cerimonial também? tem. Porque o cerimonial, a gente vê assim, o 7 de Aham. setembro é algo muito Bastante. festivo. Tem hasteamento de bandeiras, tem posicionamento do prefeito no palco, né, para assistir ao desfile. Tem tudo isso. Quem é o primeiro a subir no palanque? É o prefeito? Não, depende. Eu estou fazendo aqui as perguntas aqui. As perguntas aqui de cerimonial. Depende. No cerimonial, algumas coisas elas podem ser alteradas, algumas regras, algumas normas, né, contudo que obedeça, né, o decreto, né, o decreto regimental. Certo. Né, mas Ou seja, na norma regimental seria o quê? Prefeito? não, o que é que geralmente acontece? É o primeiro a subir e o último a falar. Né? Mas eu já participei de alguns eventos que as pessoas que eram convidadas todas as autoridades e no final convidava o presidente da República para ser aplaudido, né? Convidava com todos os menores e no final convidava o presidente. Então, quando ele chegava, estava todo mundo para, né, aplaudi-lo, para recebê-lo. Mas nesse caso aí, assim, na presença de um presidente, assim, eu não sou, Mas é o primeiro a ser citado nesse caso, né? Não necessariamente. É mesmo? É. Mas ele é a autoridade máxima ali, na né? verdade, em todas as visitas que eu tive aqui, com a participação do presidente da República, ele sempre foi o último a ser chamado, né? Chamavam todas as autoridades e, no final, chamavam o presidente da República, acompanhado do governador. Eu lembro, acho que foi da vez do Jair Bolsonaro, por sinal, Marcos Simões, né, que estava aqui na Barra dos Coqueiros. Eu me lembro que todas as autoridades, né, governador do Estado, prefeito da Barra, senhoras e senhores, o presidente Jair Bolsonaro, aí ele aparecia. Exatamente. Nossa, então, quer dizer, então, depende muito vai da depender circunstância. muito, né? Depende muito. Né? Agora, o que é que a gente faz aqui, que é comum para todos nós aqui, é a presença do governador, do prefeito ser a primeira. Né? Porque também dá uma conotação de que ele é a autoridade principal, ele é a pessoa máxima naquele momento, entendeu? Sim. Outros eventos aqui, né, quando não é o primeiro, pronto. Geralmente, eventos com o governador, né, ele não é o primeiro, aliás, ele é o primeiro a ser chamado. Mas quando está todo mundo no auditório, mas quando ele entra no auditório, senhoras e senhores... O governador Fábio Pittieri. Isso. Senhoras e senhores, a prefeita Emília Corrêa. Né? Certo. Então, faz aquela menção, aquele anúncio, né? aquela exclamação. Né? Nesse caso, se é um local onde todos estão sentados, é obrigatório todos se levantarem para acolher, no caso, ou não? Não. A pessoa pode ficar sentado. Mesmo sendo presidente da República, também não tem, né? Agora, em pé é na questão do hino. Aí realmente não tem nem o que esconder, que isso aí a gente já vê já naturalmente. Essa semana eu participei de uma solenidade e isso me deixa, sabe, me tira os nervos, né? É mesmo? Me tira os nervos porque... Isso já aconteceu comigo, não no cerimonial, mas na minha área, tira dos nervos algumas coisas. Não, mas é porque começou a cantar o hino nacional, aí todos que estavam à mesa se voltam para a bandeira. Assim, pronto, aí olha uma pergunta que eu ia fazer justamente agora. Quando está cantando o hino nacional, na minha formatura, eu me lembro que algumas pessoas, incluindo professores, não vou citar quem, claro, né? Mas assim, a bandeira ela estava no canto, as bandeiras, no caso, estava por exemplo, tinha aqui a bancada dos professores, né? E tinha aqui as bandeiras. E aí, senhoras e senhores, vamos agora ficar de pé e ouvimos o hino. O professor virou, né, para as bandeiras. É correto isso? Não é correto, não é necessário. Vou explicar por quê. No momento, a bandeira e o hino nacional eles são símbolos nacionais. Ou seja, uma coisa não tem a ver, uma coisa não tem a ver com a outra. Não depende de outra. Então, naquele momento que a gente está fazendo a referência ao hino nacional, é o hino nacional, e não a bandeira. Então, a gente fica... Ou seja, o cantar e o respeito... É, né, para o hino nacional. E não tem alguma posição, por exemplo, autoridades, pessoas que estão ali na plateia, enfim... sei lá, mãos postas, ou então... Né? E isso a gente aprende desde criança, né? Quando a gente está lá no ensino infantil. Aquelas novelas mexicanas a gente via aqui. É correto isso aqui? Acho que não. Isso aqui é mais para militar. É militar. São os militares. Porque já é um rito deles, no caso. Né? Ou então todo...
Mas assim, a pessoa civis, nós normais, não estou dizendo que eles não são anormais, mas Em assim, pé, com as nós, com as né? mãos estendidas. É. Também não pode ficar de braço cruzado. Né? Não. Aí também É nem de desrespeito. chapéu também, né? Ah, chapéu. No Não. hino nacional tem que tirar o chapéu? Tem que tirar o chapéu. Ah, certo. É porque é um símbolo, né? É a mesma coisa você ir para uma igreja com um chapéu, na questão de respeito. Né? Tirar. Ou seja, você tira o chapéu. Simboliza respeito, né? Você tirar o chapéu. Uhum. Certo. Aí você falou que vamos voltar agora à Divina Pastora, né? Sair do Mercado Divino, você ficou esses 2 anos e aí você disse que organizava os eventos. Aí a gente até parou de 7 de setembro. É muito complexo organizar 7 de setembro? Não, porque ou no caso você só organiza a questão do palco, o restante da organização? Só a questão protocolar mesmo. Ou seja, A autoridade. posição que eles devem estar, se é direita, se é esquerda, quem fica ao lado de quem, né? Quem vai hastear a bandeira. No caso, uma prefeita, no caso da época, quem ficava ao lado direito dela? O vice-prefeito, E a esquerda? presidente da Câmara. Ah, tem essa. Ou seja, aqui, por exemplo, Mas, vamos botar assim, Emília Correia, aqui, né? No Uhum. caso, a minha direita, Ricardo, e a Tem esquerda... que ter muito cuidado os com a Ricardos, relação né? de direita e esquerda, né? Porque Não. a esquerda de quem olha tem A direita, a meu lado direito. sei lá, direito, Sim, quem ficaria? o vice-prefeito, E a minha esquerda... presidente da Câmara. Pronto, então os Ricardos, né? Porque o Ricardo Macri e Ricardo Vasconcelos. Então, a mesma coisa seria o governador, né? A mesa O foi. Zezinho e o Jefferson, no caso. Não, prestar muita atenção, porque tem a questão dos poderes, né? Os 3 poderes. Sim, sim. Tem a questão O dos poder 3 legislativo e judiciário. É. Executivo, legislativo e judiciário. Então, no caso, executivo, Legislativo. Jefferson, judiciário seria a Isso. Suzana. Não, A judiciária é o Tribunal agora, de e Justiça. doutora Yolanda. Doutora Yolanda, Doutora Yolanda. porque eu estou trocando com o Tribunal de Contas. Mas, assim, o Tribunal de Contas entraria nesse caso também, se estivesse presente? Mas não dessa sequência, logo próximo, assim, né? Mais afastado. Mais afastado. Mas sempre... Exato. Olha só que interessante, é vivendo e aprendendo, então. Isso aí, no caso, você saiu de Divina Pastora e depois você foi atuar, já, no caso, seguindo o cerimonial, aqui em Aracaju, no Tribunal de Contas? Não, Ou Tribunal não? de Contas não. No Tribunal de Contas eu participei durante o período que eu estive lá, foram 12 anos. Eu fiquei na assessoria da presidência, não tinha nenhuma relação com o cerimonial. Certo. Ou seja, de Divina Pastora você foi para onde? Divina Pastora, eu fui em 97, eu voltei para... Eu trabalhava no Tribunal de Contas, porque, na verdade, na Prefeitura de Divina Pastora eu tinha um cargo em comissão, né, que era temporário. Sim. Mas eu tinha meu vínculo definitivo, que era a Prefeitura de Aracaju, através da SMTT, e estava à disposição do Tribunal de Contas. Então, eu estava no Tribunal de Contas, nesse período, à disposição, cedido pela SMTT, e tinha um cargo que eu ocupava na Prefeitura de Aracaju, ou de Divina Pastora, que não tinha nenhuma relação com o meu vínculo. Certo. Então, no caso, você já veio para Aracaju, assim, atuar mesmo aqui. Exato. Na Prefeitura? Na Prefeitura. Também não na área do cerimonial. Pronto, vamos lá. Na área do cerimonial da Prefeitura de Aracaju, eu tive início em 2009 com o prefeito Edivaldo Nogueira. Certo. 2008 e 2009. Então, durante esse tempo que você foi para a Prefeitura, foi outras assessorias que você assumiu? Não. Foi o seguinte, eu trabalhava no Tribunal de Contas, e quando o Dedo assumiu a Prefeitura de Aracaju, ele teve que fazer vários cortes. Sim. E aí, na Prefeitura de Aracaju, não, Governo do Estado, acho que 2001, alguma coisa assim. Sim. E aí, todos os servidores cedidos ao Tribunal de Contas, eles foram devolvidos para os seus órgãos de origem. E aí eu voltei para a SMTT, e quem estava no cerimonial da Prefeitura de Aracaju foi uma professora minha, Maria Fernandes da Silva, conhecida mais como Fernanda. É professora da UNIT até hoje, eu acho. Eu acho que eu me lembro, lembro. E aí, Fernanda estava no cerimonial da Prefeitura, eu voltei para a SMTT, já era profissional de Relações Públicas, não atuando na Prefeitura como... Certo. Né? E, à época, quem era o superintendente era Antônio Samarone. Samarone? Isso. E eu voltei, mas aí eu fiquei ocioso, totalmente ocioso, sem nenhuma atribuição. E eu fazia projeto, fiz um projeto de comunicação interna para a SMTT. E aí eu ficava... Mas, nesse caso, não como cerimonialista ainda? Não, só comunicação interna, só né? como comunicação interna. Certo. Eu era datilógrafo da SMTT. Rapaz, teve concurso para isso no passado. Datilografia. 1987. Pois é, viu, de nova geração. Isso existiu, viu? Datilografia. Quando eu falo para os mais novos, o que é isso? Datilografia. Eu tenho diploma. Com todos os dedos. Exatamente. Eu tenho diploma de datilografia manual, está lá em casa. E datilografia elétrica.
que era uma revolução, né? É claro, isso antes de chegar um computador que hoje em dia, né? Eu não esqueço nunca. Sepultou tudo, né? Eu não esqueço nunca. Nunca tinha visto uma máquina elétrica na vida. E Você só fez então na manual? Antes disso, quando fui estagiar na Caixa, eu participava de um processo seletivo. Eu devo imaginar. Aí perguntaram, você sabe datilografar em máquina elétrica? Eu nunca tinha visto na vida. E aí eu vi a pessoa que antecedeu a minha prova, colocando o papel tudo, aí eu fiquei observando. Fui na minha e, graças a Deus, conseguiu, né? consegui. Sim, mas aí pronto. Aí fiz Isso foi em SMTT que você disse que estava... Isso foi na Caixa Econômica. Sim. Aí voltando para a SMTT, em 80, em 90, em 2001. Aí eu fiz um projeto de comunicação interna para apresentar a Samarone. Ficava esperando Samarone na antessala, nunca fui atendido. E aí eu encontrei Fernanda, minha professora, e disse, Fernanda, se você tiver qualquer vaga lá no cerimonial da prefeitura, e se você estiver precisando de alguém, você pode me convidar, que eu estou à disposição. E aí, pronto, depois de um determinado tempo, ela me convidou. Eu disse, Mauri, tem uma vaga, só que é para trabalhar todas as noites, sábados, domingos e feriados. Eu disse, não, tudo bem. E aí foi quando eu fui... Isso na prefeitura? Na prefeitura. Sábados, domingos e feriados? Porque quem trabalha com cerimonial, quem trabalha com prefeito, não tem horário. Você fica... É dedicação exclusiva mesmo. Então quer dizer que, por exemplo, se o prefeito tiver uma inauguração no sábado à noite... Dedicação exclusiva. Domingo à noite. Totalmente. Feriado do aniversário da cidade, Totalmente. Isso aí é normal, né? Isso aí é normal, o que tiver na agenda. Os convites que ele receber. Aniversário da cidade, aproveitando que teve agora o aniversário de Aracaju, né? Você não está mais exatamente na prefeitura, mas tem todos, né? Conhece todos os trâmites. Você organiza da missa até a posição de flores? Da missa à posição de flores. Mas assim, a missa já tem um rito. A missa dela, tem né? um rito, mas que a gente coloca dentro das nossas necessidades. Ou seja, o padre, é claro, ele vai Pronto, ficar no lugar esse dele ano, mesmo. a primeira vez em toda a história do aniversário da cidade que a prefeita não dá sua mensagem à missa. Nem a prefeita, nem o governador. Mas isso tem alguma obrigação assim no rito do aniversário da cidade? É uma tradição. Uma tradição, ou seja, alguém começou. Exato. Veda já fazia, Divaldo fazia. Eu não sei se Gama, não me lembro. Todos. A primeira vez na história. Não teve uma mensagem. Ou seja, durante a missa, eles estavam, mas não teve uma mensagem, né? Acho que acredito que depende de cada gestor. Mas isso aí, por exemplo, vamos botar um exemplo, isso não tem uma norma. Se dissesse assim, prefeita, tem que ter uma mensagem. No seu caso, mas o cerimonial agora talvez não... Não, assim, não é uma crítica, mas assim, é só mostrando assim, esses diferenciais. Né? Exato. Eu fiquei surpreso, mas... Não sei, eu acho que assim, cada um, né? Cada um realmente tem uma, digamos assim, uma forma, né, de ser, então. Exato. E aí, no caso, você organiza a missa, mas assim, aquele local assim, onde o prefeito fica, onde o vice-prefeito, tudo aquilo ali... Tudo ali, exato. Onde o prefeito vai sentar, quem senta ao lado dele é o governador, se a prefeita é casada ou não, então o esposo vai estar de que lado, né? Tudo isso somos nós que organizamos. Quem participa do ofertório, né? O ofertório também. O ofertório, que é a gente quem indica, quem vai fazer as leituras das preces, a leitura também, a primeira, a segunda leitura, quem faz também. Então, somos nós quem organizamos. O livreto da missa, né? Durante o tempo que eu fui que fiz todos os livretos da missa. A música também é com você? A música é um coral que a gente escolhe, mas as músicas são escolhidas não somente pelo coral, mas também por a gente, entendeu? Então quer dizer que tem toda... tudo. Mesmo dentro da missa, que já tem o rito e dela... outra coisa, a gente se preocupa... a limpeza da área... Então, a gente faz uma limpeza, visita, como assim? A limpeza urbana, né? De toda a região ali. Até isso a gente se preocupa. Aquelas tendas que a gente vê na frente da colina. Assim, tudo. Eu percebi que você não teve também, né? Então quer dizer que tudo isso, a limpeza... Sei lá, está precisando pintar ali o meio-fio. Porque, na verdade, o cerimonial não cuida... Né, não é só a questão das organizações. Não, de forma alguma. Porque assim, a gente cuida da imagem da autoridade. Da imagem do nosso assessorado. Você já pensou a prefeita chegar e estava... A área está toda suja, né? Suja. Né? E logo na festa da cidade, por exemplo. Enfim. Então a gente se preocupa do início, meio e fim, antes, durante, depois. E isso aí no caso na missa, mas também a cerimônia ela continua em todas as cerimônias lá que envolvem na posição de flores lá de Inácio Barbosa, também. Né? É tradicional aquilo ali? É tradicional também. A gente foi inserindo alguns elementos na posição de flores. Por exemplo, hoje a salva de tiros
fui eu que inseri. Teve um ano que a gente colocou uma chuva de pétalas, o helicóptero. Certo. Teve um ano que a gente colocou um barco da Marinha, né? Quando a gente fez o toque de silêncio, aí passou um barco da Marinha, né? Sim. Aquele efeito sonoro, né? Tipo uma buzina, manifestando que naquele momento a gente estava fazendo uma reverência ao fundador da cidade. Então a gente vai colocando elementos para valorizar e agregar, né, valor. Mesmo porque vocês estão colocando esses elementos, porque assim, a imagem de Inácio Barbosa, acho que ninguém tem, não tem uma imagem. Muito se fala, olha, ele era assim, mas não tem um busto, não tem nada dele, né? Nada. Dizia-se que ele era mulato, mas não tinha nem máquina fotográfica, né? Imagina, então, na época, então. Né? E você colocava tudo isso. A gente foi inserindo. Porque, para mim, é o evento mais charmoso que a nossa cidade tem. Ainda é. Né? Muito pouco prestigiado. Né? A população, acho que não deveria. Né? A população acho que deveria. Exato. Mas, assim, é um evento charmoso, elegante, e que diz muito, que fala muito, né? Porque foi a partir daí que a nossa cidade se transformou no que é hoje. Exatamente. E, por exemplo, quando tem eventos, vamos lá, Forró Caju. Vamos botar o exemplo do Edivaldo Nogueira, que você acompanhou durante esse tempo todo. Forró Caju é um evento mais descontraído, tem autoridades, as pessoas estão ali conversando, mas mesmo assim tem cerimonial? Tem. Porque por exemplo, na abertura do Forró Caju, sei lá, tem um show, aí depois vai falar as autoridades, nessa hora que você entra. Não, quando tem algum show e quando tem a fala do prefeito, a gente não prepara nominatas, a gente não faz registros. Porque, na verdade, as pessoas que estão ali, as pessoas não querem saber nome de autoridade que está. As pessoas querem curtir o show. Sim. Né? Então, o prefeito vai ao palco, pega o microfone e a gente pede que seja o mais breve possível para não deixar as pessoas, né, com clamor de que acabe logo e que... Né? Então, que a pessoa não está ali para coisa política. Que seja uma coisa breve, rápida mesmo. Sim. Mas o nosso trabalho em um camarote mesmo é receber os convidados. Então, a gente chega, a gente leva o anfitrião, né? A gente prepara o espaço, a gente contrata decorador, a gente contrata buffet, a gente escolhe os pratos. Nossa, tudo isso é responsabilidade nossa. O que é que vai servir, se vai servir só água, se vai servir bebida, se vai a bebida alcoólica ou não. Então, somos nós que decidimos. Então, quer dizer que, como você falou, o cerimonial não se preocupa apenas com a questão de dizer assim, olha, da ordem, não, tudo, quer dizer, tudo que envolve a organização e o protocolo. E vai muito além. Quem são as pessoas que têm uma relação próxima com o prefeito para a gente sugerir a lista de convidados ao prefeito? A gente apresenta uma lista de convidados ao prefeito. Tem isso também, né? Eu estou falando do Forró Caju, mas assim, pode ser outros eventos também. Né? Então, a gente prepara uma lista... com antecedência, para apreciação do prefeito. Aí ele vai dizer, tem alguém da família, quem são as pessoas da família que vai inserir na lista? Tem alguns amigos de fora, quem são esses amigos que ele quer? Qual dia, né, são vários dias, qual dia a gente vai poder distribuir, se vão todos os dias ou não? Sim. Aí eu tô vendo e aí pronto, e a gente chega, né, nós somos os primeiros a chegar e praticamente os últimos a sair. Os últimos mesmo, porque qualquer coisa... o camarote é de responsabilidade nossa. Se o prefeito sai e acontece alguma coisa, a responsabilidade é nossa. Nossa. Eu estou vendo você com a ficha que você está anotando aqui, as né? Nominatas. Mas assim, como é o nome dela? Nominatas. Nominatas, porque é os nomes, né? São os registros. Como é que é essa questão da organização? Por exemplo, vai ter aqueles eventos, né? Minha saudação, senhoras e senhores, em especial ao prefeito. Tem uma ordem do primeiro, ou seja, isso aí tudo que você anota já passa para as autoridades? Já passa com a precedência. Na ordem. Ou seja, número 1, esse, número 2... E olha que as nossas autoridades aqui, eles não têm o costume de confirmar a presença. Então, a gente vai construindo essas nominatas na medida que as pessoas forem chegando. Rapaz, eu devo imaginar que deve ser um corre-corre. Eu já percebi, viu, gente? Eu já percebi o Amauri aqui nos eventos. E algumas pessoas, se você, quando está em início de solenidade, a gente se transforma, porque é uma dedicação dobrada, né? Uma atenção dobrada. A gente tem que prestar atenção em quem chega. Eu já percebi você um pouquinho suave na ordem, em dar atenção aos convidados. Porque isso pode ser, assim, entre aspas, uma bobagem, mas no fundo... Não é bobagem. É um protocolo, já tem que estar ali, é uma organização. E, na verdade, a função do cerimonial é justamente para isso. É para colocar ordem. Né? A função do cerimonialista é nada mais colocar ordem. Você foi contratado para estabelecer uma ordem, para organizar, para dar sentido, né, às coisas, né,
de que forma deve ser praticada, de que forma deve ser utilizada e qual é a ordem, qual é a sequência que vai acontecer. Nossa, então quer dizer que tem essa tensão de E eu início. sou apaixonado por isso, Rosendo. É mesmo. Quer dizer, quando você já tirou férias na sua vida? Olha, Férias de dizer assim, olha, vou sair 30 dias, eu não quero ouvir falar em cerimonial. eu acho que esse ano eu vou ter férias, porque os vereadores eles têm recesso, né? Não, certo, mas vamos lá. Quando você estava com o Edivaldo, você teve férias? Não. Foram quase 16 Eu passei anos. 16 anos com 16 ele. anos Eu passei sem eu passei férias? 8, depois mais 8. Mas né? assim, sem férias? Sem férias. Sem 30 dias, assim, Sem de férias. descanso. É mesmo? Sem férias. Só assim, Porque assim, ele também... dias de descanso, mas porque férias, não. também ele era difícil de pegar férias. Então, Edivaldo, quando ele né? pegava alguns dias, ele não pegava, ele pegava dias. É. Então, os dias que ele pegava era para organizar as coisas, né, os trâmites Mas você também não internos. saía de férias, assim, olha, ele vai sair de férias 10 dias e... Não. Porque eu ia você organizar as coisas internas. Porque também do tinha o setor. vice, né? Se tinha o prefeito, mas também tinha o vice. Aí você tinha que fazer o cerimonial não só de E Edivaldo, mas mesmo do... sem vice, porque nas administrações dele, alguns períodos, ele deu sequência sem vice. Pronto, era essa a né? pergunta. No caso, quando o Edivaldo saía que não tinha vice, presidente você da como Câmara. mas aí no caso, você entrava também ou deixava com o presidente da Câmara o cerimonial? Não entendi. Não, por exemplo, o cerimonial, Edivaldo Nogueira se afastou para a viagem, Sim. não tinha vice. Sim. Quem assume nesse caso, o presidente da Câmara. Mas nesse caso, é o cerimonial da Câmara que vai... Continuou o cerimonial do prefeito. Você continua sendo o cerimonial do prefeito, Sim, mas sim. orientando Atendendo o o presidente da Câmara. presidente da Câmara. Exato. Mas assim, no Prefeito. caso, o cerimonial dele não entraria com você. nesse Não, caso. porque o cerimonial dele fica atendendo ao Ele presidente, como ao vice- presidente. Não, fica atendendo ao presidente que ficou em exercício, que é o vice-presidente. Ah, entendi agora. Então você ficaria disponível, no caso, como prefeito em Em exercício. exercício. É. Exato. Como foi acho que Edivaldo saiu, era Catarina, Algumas né? vezes fica o Ricardo, né? Ricardo Vasconcelos, enfim. Aí você dava esse Dava essa assistência. apoio. Eu me lembro que teve um evento de Ricardo Vasconcelos lá na sede da prefeitura e você Isso. estava lá também, correndo um pouco. Aí, quer dizer, essas nominatas, por exemplo, chega uma autoridade, está na ordem, mas se chegar, por exemplo, não, você disse que não confirmou, uma autoridade que talvez seja acima de alguma outra que tem ali, você corre para atualizar ali? Atualiza, a gente porque na verdade... Mas são várias nominatas, né? Não São é só- várias nominatas. É. Depende. Por exemplo, as nominatas... eu vou explicar depois. Sim. Mas as nominatas, a gente faz elas individuais. Por exemplo, Tribunal de Justiça, vou pegar o presidente do Tribunal de Justiça, presidente da Assembleia, não preciso colocar todos os vereadores, ou todos os deputados. Mas o prefeito ele gostava de citar todos os deputados, todos os vereadores. Então, a gente fazia, para esses cargos especificamente, a gente fazia nominatas únicas. Mas, por exemplo, quando a autoridade quer citar todos, você tem que colocar nesse caso. Todos. Aí, presidente da Assembleia, viria o presidente Jefferson e depois viria o nome dos outros deputados. Os presentes, nesse caso. né? Presentes. Na Mas sequência. não é uma obrigação. Assim, se você Não é citar obrigação. o nome do presidente da Câmara, da Assembleia, e aí saudando os outros... Exato. E aí, hoje, né, as pessoas... A gente está economizando tempo, né? Porque o que é que acontece? A gente vai enchendo nominatas e as solenidades estão ficando cansativas. Então, principalmente a imprensa, né, hoje ela pede que as solenidades sejam mais dinâmicas, né? E para ser dinâmica, economizar tempo, então, inclusive com as nominatas. Então, muitas das autoridades pegam o nome, a citação do presidente e na pessoa dele, né, no nome dele, porque eu não vou citar ninguém no nome de ninguém. Eu não posso chegar para você e dizer assim, eu quero cumprimentar a imprensa no nome de Rosendo. Não, mas eu vou cumprimentar a imprensa na pessoa de Rosendo. Entendi. Ou seja, saúdo Rosendo e em nome dele... Não, em nome dele, não. Em Não, nome da pessoa, em nome da pessoa de dele. Rosendo, quero saudar aqui todos os jornalistas, Todos os jornalistas. aqui. Então, a mesma coisa, vereadores... É que muita gente está usando ainda em nome. Não é em nome, não. É na pessoa dele. Ah, entendi. Ou seja, não é o nome, é a pessoa, que representa que todos está os outros. representando os demais. Né? Exato. Saber de cerimonial também é saber de língua portuguesa. Também. Você teve algum curso de letras, alguma coisa? Não, mas assim... Ou é o costume que vai levando? Não, eu tive bons professores de português. Sim. Eu tive o professor Valquírio Ah, já ouvi falar muito desse professor e Valquírio. tive também a professora Wilma Ramos. Wilma Ramos, Isso. não morro da língua. Não morro da língua. E não somente na faculdade, o Wilma não somente na faculdade, mas eu trabalhei um bom tempo com ela e a gente discutia muito a questão da língua portuguesa. Principalmente nesses eventos. Né? Exato. Porque eu percebo naquele programa que ela tem na FM Sergipe, né, Não Morro da Língua, é um programete, né, de poucos minutos, enfim, que ela cita muito casos de autoridade. Assim, não cita o nome, é claro, né, por Sim, ética, sim. mas assim, muitos casos
autoridades com relação aos pronomes de tratamento, que aí já é uma outra particularidade, né? Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Eminência. Hoje, até hoje eu consulto. Alguma dúvida? Wilma, e aí? Tá certo? Um dia desse eu fiz um convite e coloquei entre aspas. Se a Mauri não precisa colocar entre aspas. O seguinte eu já não fiz mais com aspas. Aspas, no caso, o quê? O Vossa Excelência, não? Não, o nome do evento. Eu coloquei em letras em negrito e coloquei entre aspas. Se já está em negrito, você não precisa mais destaque. Porque também tem essa redação oficial, né? Exato, a redação oficial. Certo. Então, a gente é aquilo, né? A questão da humildade também, né? Que a gente nunca está. Claro, a gente não é completo, né? A gente sempre é aprendiz. Eu sempre digo que eu sou aprendiz. Eu já mordi a língua. Várias vezes. Várias vezes, no ar, fora do... Não é normal. Agora, você persistir nela, né? Agora, você também tem que saber chegar. Pessoal, não é assim, dessa forma. Mas não é também escancarando, eu acho que também não pega muito bem. Mas corrigindo assim, fraternalmente, olha, chegando aqui para o canto, olha, vamos fazer assim, dessa forma. Então, eu acho que não mata, né? Não tira pedaço de ninguém, então. Mas você, Maurício, você sempre fez esses cerimoniais públicos ou particularmente você já fez? Não, também particular, empresarial. Eu sou funcionário do SESC também. Né? Do SESC, eu sou Relações Públicas do SESC e cuidava também da parte de eventos do SESC. Mas você ficou muito tempo também? Não, eu sou servidor do SESC, até hoje licenciado. Né? Eu tenho 21 anos de empresa. Você fazia os cerimoniais, então, também, do SESC? E também, por incrível que pareça, um dos dirigentes me ensinou muito também, que foi o Walker Carvalho. Ele já era político, ele circulava ao meio. Muito antes de trabalhar na política, no cerimonial público. Eu comecei com cerimonial empresarial, organizacional. E, assim, alguns toques eu peguei com o seu Walker também. Certo. Eu não esqueço nunca que teve uma visita no SESC de um governador. Aí o seu Walker disse, não, quem vai presidir sou eu. Eu disse, como se o governador está aqui? Né? Ele disse, mas eu sou o dono da casa. Ele falou isso? Mas ele estava corretíssimo. Né? Porque eu estava naquela leitura de que o governador ou o presidente da República, em qualquer território, em qualquer parte do território que ele esteja presente, ele preside. Mas ele preside não numa empresa privada, numa administração. Entendeu? Então, quer dizer, vamos lá. Um evento do SESC, se o Walker tiver, ele é que é o... Ele é o presidente da casa, ele é o dono da casa. Mesmo se o presidente da República chegar? Ele vai dar a presidência de honra ao governador. Ou ao presidente. Ou ao prefeito. Sim. Entendeu? Mas a casa é dele. Entendi. Necessariamente ele não precisa... Assim, o presidente, o governador pode ficar na cadeira ao centro. Exato. Agora, como um bom anfitrião, como uma pessoa educada, fina, ele vai... Estou passando a presidência de honra. Aí ele fica ao centro. Aí fica ao centro. E, no caso, ele é ao lado direito de quem está. Se eu sou o governador, o presidente do SESC vai ficar aqui. Agora, né? Está vendo que a Mauri é alta. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre isso, então. Posicionamento de bandeira, que a gente fala assim, bandeira do Brasil de um lado, bandeira de Sergipe do outro, às vezes a pessoa confunde. Eu já vi até bandeira de Sergipe de cabeça para baixo em alguns, não só em eventos, né? Tremulando por aí. Qual é a ordem? A ordem é a mesma que você coloca as autoridades, né, no dispositivo. Segue a mesma lógica, ou seja, a mesma lógica. O principal ao centro. Ao centro. A direita, Estado. Estado. A esquerda, município. E aquela bandeira Mercosul? A Mercosul, o Mercosul foi instituído, é uma lei foi do presidente Lula, né, da gestão anterior dele, né, que ele instituiu a bandeira do Mercosul, mas que não regulamentou. Então tem várias. Ou seja, ele não é uma obrigação ter aquela bandeira. É obrigatório, mas ele não definiu qual a ordem que eu vou. Ou seja, se eu quiser colocar a direita e a esquerda. E aí existem duas vertentes, né? A primeira é ela enquanto representação de países, de estados, né? E a outra como um símbolo organizacional. E aí quando a gente coloca ela como representando países, aí a gente vai colocar o lado do país. Então, seria o lado da bandeira do Brasil. Do Brasil, né? Nesse caso. Mas se a gente faz a leitura de que ela está representando a organização, ela perde toda essa precedência e vai para o final. Inclusive da bandeira do município. É mesmo. Exato. Ou seja, a bandeira do município tem mais... E aí, a leitura que eu faço, no meu entendimento, é que ela representa países. Então, se ela representa países, ela tem... Deveria estar ao lado da bandeira do Brasil, mesmo exato. Ao lado de Sergipe. Exato. É o que eu faço. Ou seja, uma junto da outra. É a leitura que eu... Vamos lá, visitas internacionais. Vamos botar um exemplo nosso. Nós tivemos aqui na gestão a igreja, por exemplo, Vaticano.
Assim, a gente percebe muito o Brasil e a bandeira do Vaticano Isso. em alguns, até em algumas igrejas aqui de Aracaju eu já vi. Ou seja, a bandeira do Brasil ela tem que estar sempre ao centro e a do Vaticano ao lado. Exato. Aí, no caso, Sergipe ao lado do Vaticano e a de Aracaju, vamos lá, do outro lado. Sergipe ao lado do Vaticano. Não, do lado... Brasil, Vaticano, Sergipe... não. Aí tem a questão quando são 4 bandeiras. São 4. É porque com 4 bandeiras você tem que criar uma linha imaginária. Que linha imaginária é essa? Se eu tenho 4, né? A linha imaginária vai ser no meio da segunda, né? Então vai ficar 2K e 2K, a linha imaginária aqui. Então a que está do lado da minha é a mais importante. Então Brasil, Vaticano, Estado e município. Certo. Isso aí eu vou falando Vaticano, mas qualquer bandeira de qualquer país, né? Tem que ter essa organização, então. Em eventos, por exemplo, que é só o presidente do Brasil e o presidente do outro país. No caso, a bandeira do Brasil tem que ficar sempre... Nesse caso, quando é só 2 bandeiras, é direita e esquerda? A linha imaginária. Sempre a linha imaginária. Ou seja, o anfitrião, o país realmente que está recebendo, vai ficar ao centro? 2 bandeiras que você está falando, né? 2 países. Caso, Então, ali você vai criar a linha imaginária que vai ser entre as 2. E vai considerar sempre a direita a mais importante. Então, no caso, eu aqui, Brasil, no minha direita, a bandeira do país, então. É normal, por exemplo, algumas eu já vi alguns eventos, acho que não necessariamente aqui, acho no Brasil, Estados Unidos, acho que eu já vi, quando o Bolsonaro, por exemplo, foi lá, na Casa Branca, teve várias bandeiras brasileiras, Brasil, Estados Unidos, é normal isso? Quais são as boas-vindas? Não, na verdade, são regras de cada país. Né? São regras adotadas por cada país que, né, a gente... E geralmente eles vão colocando, né, geralmente as 2 bandeiras de país, né, e vai colocando em várias partes, né? Fica a critério de cada país. Certo. Não existe uma... Cada país tem alguma... Tem a sua... E aquele texto, no caso, você é o cerimonialista. O locutor, o Marcos Simões, é o quê? Ele não é cerimonialista. Não é locutor, gente. É o quê? É mestre de cerimônias. Você é o cerimonialista. Cerimonialista. É porque assim, quando você fala a palavra mestre, a gente lembra, parece que lembra que você é o mestre. Mas não, sim. você é o cerimonialista. Eu sou cerimonialista, que é o organizador. Eu sou cerimonialista, que sou responsável pelo planejamento, condução e execução do evento. Certo. Né? E tem o mestre de cerimônias, que é aquela pessoa que vai emprestar a voz e vai dar o tom ao evento. Né? E com a grande função, porque ele é o responsável pelo sucesso ou não do evento. Por quê? Porque a voz, a palavra, está com ele. Então, o que ele disser, ali fica. Ou seja, se prepara o texto quem prepara... O texto que somos nós que preparamos. Não só você, é uma equipe ali, né? Somos nós. É o cerimonialista. Quem prepara o texto é o cerimonialista. E aí Eu nunca deixei essa atribuição. Eu sempre preparei o texto. Aí peço para toda a minha equipe passar a vista para saber se tem algum erro de datilografia ou alguma coisa que possa ser inserida, acrescentar para valorizar. Mas a responsabilidade do texto tem que ser nossa. É só interessante mesmo. E aí, no caso, por exemplo, os mestres de cerimônia, ele tem que seguir, é claro, todo aquele roteiro. Mas é claro... E o mestre de cerimônias, que fugir, ele não é um bom profissional. Mas... O mestre de cerimônias, ele não pode dar o seu tom e colocar as suas palavras numa coisa que não foi construída por ele. Existe algum tipo de cerimônia, por exemplo, que vai depender muito da locução? Porque, por exemplo, se você está num evento de aposição de flores, uma inauguração, é algo um pouco mais sério. Mas se você está num forró caju... Porque, na verdade, não são funções distintas. Se você vai apresentar um forró caju, você não vai contratar um mestre de cerimônias. Senhoras e senhores... Você vai contratar um apresentador... Nesse caso, sim, é um locutor, um apresentador. Exato. Entendeu? Não é... Então, ele vai depender, não pode, sei lá, ele pode, vamos botar aqui o exemplo do Marcos, ele pode, assim, estar num forró caju, ele pode apresentar, mas de uma forma como locutor. Não aquela questão, senhoras e senhores, quebra até assim, o evento. Mas né? voltando, né, a sua pergunta, mas tem outros eventos, né, que são coordenados e são conduzidos por cerimonialistas, que a gente que muda-se totalmente o tom. Se você vai fazer um cerimonial para criança, não é o mesmo tom que você vai dar para uma solenidade em ambiente fechado. E tem cerimônia para criança? Assim, tem os jogos infantis, você vai dar um outro tom totalmente... E como é que o mestre de cerimônia vai fazer a locução nesse caso?
Bom dia. Ele vai dar um tom mais Olá, brincando com as crianças, conversando com Tudo as crianças. bem? Você... É mesmo? É porque quando você fala cerimônia, você é adulto, né? Você vai falar para uma criança de 8, 9 anos, senhora senhor? Não. Ou então para jovens, né? Bom dia, criançada. Né? Jovens, bom dia. Enfim, alguma coisa então, para o público, né? O tom quem vai determinar é o evento. Interessantíssimo, então. Muito, não, essa parte é muito interessante. Agora, por exemplo, quando falta alguma autoridade, ou então vem alguma autoridade que não confirmou, eu acho também um corre-corre para vocês. Corre-corre, mas a gente tem que... tem que se colocar ali, né? No caso. Porque justamente por isso que dizem, né, que o cerimonialista ele tem que pensar, né, com antecipação, com antecedência, para a gente poder resolver as coisas, os imprevistos que sempre acontecem, de uma forma bem ágil e prática. Já teve muitos eventos assim que teve imprevistos assim que assim, sempre tem de você assim perder os cabelos, literalmente, perder realmente da cabeça. Sempre tem. Mas assim, eu sei que tem eventos e eventos. Eventos mais simples, mas assim, mesmo sendo simples, da pessoa assim, às vezes perder o juízo, não é para chamar essa pessoa agora não, ou então, já teve isso então, Aracaju. Sem citar nomes, você pode citar algum que lhe marcou? Teve um. Sem citar nomes, tá? Teve um que foi muito forte. Sem citar nomes. Eu acho que foi meu primeiro grande evento em Aracaju. Mas, assim, foi disso aí que você falou, que você não se treme todo quando a coisa... Não, mas eu quero passar esse, porque eu não quero citar nomes. Não, então deixa quieto. Então. Mas, assim, lhe tirou do sério, então? Me tirou do sério, foi muito marcante, mas, assim, mas não criou nenhum prejuízo para o meu nome, para o meu trabalho e para quem eu sou hoje na minha profissão. Ah, certo. Ou seja, ele evoluiu. Muito. Talvez muito. assim, com um erro, talvez ele evoluiu. Assim, deixa a gente irritado, mas, poxa, devo aproveitar esse momento para a gente corrigir mais lá na frente, então. Poxa, que interessante mesmo. Então, você ficou esse tempo todo com a prefeitura, né? Todos os cerimoniais de Edivaldo Nogueira você estava, sei lá, inauguração de uma praça, sim. ele presente na Câmara de Vereadores. Eu acredito que no meu mail, no meu mail, eu acredito que acho que eu tenha mais de 10 mil eventos, acho que muito mais. 10 mil eu acho eventos? Que muito mais. Só com o Edivaldo, não? Só com ele. Só com o Edivaldo, 10 mil eventos? Só com ele. Isso envolve ordem de serviço, inaugurações, posses de secretários, jogos infantis. Visitas de autoridades Visitas também. de autoridades, visitas internacionais, acompanhando. Muito mais. Muito mais. Eu acho que a cada ano a gente fazia mais de 800 eventos, eu acho. Porque realmente é uma diversidade muito grande. Assim, durante a administração do prefeito Edivaldo, praticamente todos os dias a gente tinha agenda que era, às vezes, manhã, tarde, noite. Qual era a já teve dias de a gente realizar 4 eventos em um só dia. Qual é a quantidade de pessoas que você trabalhava assim no cerimonial? Porque não é só você. Na minha equipe, era assim, eu, que era o chefe cerimonial, tinha um assistente, tinha uma pessoa que cuidava da parte administrativa. Sim. E aí, já no final, tinha uma estagiária, né, no período da manhã, e chegou mais outra pessoa do administrativo também. Não, era eu, um assistente, uma da administrativa e a estagiária. E aí tinha uma pessoa que cuidava. Por exemplo, o prefeito vai visitar uma obra. Então, eu tinha uma pessoa da minha equipe que ia, visitava o local, né, fazia o reconhecimento, definia onde o prefeito ia parar, onde é que eu ia receber o prefeito. O local onde ia montar o dispositivo. O local onde vai colocar o dispositivo. Dizer que aí tinha outra pessoa que cuidava da montagem, da estrutura. Tudo isso, então, passa pelo cerimonial. Eu pensava que isso aí era uma coisa da prefeitura. Não, vocês. Outra pessoa cuidava da estrutura e outra pessoa que cuidava da hidratação. Já era uma outra equipe, então, né? Era uma única pessoa. Um cuidava da água, outro cuidava da sonorização também, né? Aí a gente contratava. Sim. Né? Aí a gente definia. É sonorização de pequeno porte, é sonorização de grande porte. Eu acho que uma das últimas vezes que eu participei de uma dia de Edivaldo foi a inauguração de um centro social, acho que ali na Jabutiana, ali naquela parte dos prédios da Toyolex.
Sim, Lá sim, no sim, fundo, sim, né? sim. Tem até uma igreja católica ali no fundo, ali da Nossa Senhora da Luz. Eu acho que foi um CAP, não, um CAPES não, Rosendo, acho que foi um centro social, não me lembro. Eu acho que eu não estava nesse evento, acho que eu estava em viagem, participando de algum curso. Ah, Eu tá. acho que foi Mas meio assim, assistente eu me lembro que foi, assim, não foi um som contratado, era um carro de som, para carro até de- é, facilitar. exato. É uma coisa Para mais simples, né? facilitar. É. É justamente isso. Porque às vezes, mas, assim, como é que eu vou colocar um som de grande porte? De onde é que eu vou puxar essa energia? Entendeu? E então, assim, então a gente tem que definir. Eu não vou usar apenas o O carro de locutor nesse som. dia foi o Queridão, é o Ayrton, Ayrton, Ayrton queridão. Queridão, gente Muito boa. Um abraço, viu, Ayrton, para profissional você. maravilhoso. Já deixa registrado aí, viu? É, Ayrton, então. E aí você ficou esse tempo todo na prefeitura e agora você está Na no Câmara. cerimonial, mas no outro poder, o poder legislativo, né? Exato, poder legislativo. Tem alguma diferença do executivo? O ritmo é diferente? O rito Ou é, o rito? o rito exatamente, é o rito. O ritmo talvez seja um pouco menos, mas o rito, É diferente, é totalmente diferente. porque você está ali dando atenção já nas sessões. começa do assessoramento. Você não é chefe cerimonial de uma pessoa. Hoje eu tenho 26 chefes. São 26 vereadores, né? Muito embora eu atenda ao presidente da Câmara, mas, né, em volta do presidente existem mais 25 vereadores que têm o mesmo Sim. na verdade, tem o mesmo valor, deve ter o mesmo respeito e a mesma importância, né? Toda sessão são as terças, quartas e quintas, né? Terças, quartas e quintas. Isso. E tem as sessões especiais, ou seja, todas as sessões que tem na casa passa por você, então. Passa. As sessões especiais, geralmente acho que nas sextas ou nas segundas, eu não me lembro agora. Nesse Olha, horário, assim. nas segundas e nas sextas, depende da solicitação de cada Também vereador. tem que ter você, porque Tem que ser você está cerimônia. assessorando não só o Ontem- Ricardo Vasconcelos, Não. são os outros 25. Exato. Ontem nós tivemos a sessão sobre os 170 anos, Aracaju, 170 anos de memórias compartilhadas, porque Aracaju, tanto Aracaju quanto a Câmara Sim. completaram 170 anos, né? Então, a condução é nossa. Ou seja, independente, eu estou falando, Independente. não é Ricardo Vasconcelos, você assessora os 26, Os né? 26. O Poder Legislativo em si. Exato. Mesmo, por exemplo, se tiver um vereador participando de um evento fora, é obrigatório você também estar ou não? O presidente Você acompanha o presidente, então? acompanha o presidente. Se alguém for representar o presidente, a gente acompanha. E o presidente, Nesse caso aí, o Anderson presidente, ele vai participar de um evento com o a governador. maioria, olha, quem está indo me representar vai ser o vereador tal. Aí eu vou acompanhando o vereador tal. Então, mas nesse caso, se for num evento com o governador, por exemplo, o governador convidou a Câmara para participar. Agora sim, agora tem uma outra questão. Por exemplo, eu estou num evento para acompanhar o presidente e aparecem, eu vou dar atenção também, eu vou receber Os o vereador, vereadores, vou assim. informar o cerimonial daquele outro local. O vereador, não apenas o presidente, mas outros vereadores Nesse também caso, estão lá. eu citei esse exemplo, por exemplo, quando é o cerimonial do governo, você compartilha também, né? Olha, Ricardo Vasconcelos está aqui, o vereador tal, que eu acho que você até já conhece. Sim, O nome sim. do cerimonial do governo é Edenilson. Edenilson, né? É outro grande profissional também, viu? Grande profissional. Esse também já percebi, né? Desde a época de Jackson Barreto, às vezes, enfim, faltava alguma coisa, alguma pessoa. A questão de quebra de protocolo é normal? Depende muito da autoridade. Porque às vezes eu vejo por aí, olha, desculpa aí, viu, Amaury, vou quebrar aqui o protocolo, vou chamar aqui essa senhora, tal, ou então vou chamar essa pessoa aqui para sentar aqui. Normalíssimo nesse caso, quando vem da autoridade, né? Eu sempre falo para a minha equipe, né? Porque o cerimonialista, ele é técnico, mas também, nesse ramo que a gente está, ele precisa ser também político. Então, é uma quebra de protocolo. Talvez entender a situação. Entender né? a situação, né? Então, para cada situação, existe um entendimento, uma leitura. Às vezes, uma quebra de protocolo é necessária por conta da necessidade daquela autoridade em alguma coisa que ele esteja desejando. Né, isso aí você vai... E tanto ele, né? Que ele que está ali presidindo, está ali à frente, como você também, né? Tem que dar essa percepção, isso. né? Mas isso não é que seja... a palavra não seria correta, mas não é corriqueiro. Não é corriqueiro. Mas não é algo fim de mundo também. Não. Também depende de que quebra seja essa, né? Se é uma quebra de protocolo que atinge as regras, né, protocolares, aquelas mais exigentes, aquelas mais... Aí seria realmente... Né? Por exemplo, eu quero quebrar o protocolo colocando
com a troca, dando uma importância maior à bandeira que não seja a bandeira brasileira. Aí não, isso Aí não você existe, né? perde a paciência. Aí nem... Interessante. Né? Mas é uma coisa assim para atender a uma pessoa que queria estar próximo do presidente ou do prefeito. Sim. Amaury, no caso da Câmara, como eu falei, as sessões são terças, quartas e quintas, as sessões, né, com votação, né, o pequeno expediente, o grande expediente, enfim. Essas sessões, o cerimonial, no caso, você tem que estar presente, né, porque tem que ter uma ordem. Por exemplo, tem o presidente da casa, às vezes o Ricardo, eu percebo que ele sai, assume. Isso aí, no caso, essa troca tem que ser informada? Não, acontece... Porque tem um momento que Ricardo, por exemplo, ele quer prestar um depoimento lá no púlpito ali, né? Na tribuna. Na tribuna, por exemplo. Aí ele deixa a presidência e vai virar um vereador. Ele passa a presidência para o vice ou secretário, primeiro ou segundo secretário da mesa, né? Caso não tenha nenhum deles, aí ele pode indicar um outro vereador que esteja no plenário e ele passa a presidência e ocupa a tribuna. Isso aí normalmente. Normalmente. Aí, o que a gente faz, né, procura fazer de forma ágil, é trocar as plaquinhas para que a pessoa que ocupe a presidência não esteja com o nome, né, o nome de Ricardo. Né? Mas então você tira... A gente tira a plaquinha de Ricardo e coloca o nome da pessoa que está ocupando a presidência naquele momento. Mas aí, no caso, o primeiro secretário é... O primeiro secretário é Não, o vice-presidente é o da Câmara. Pastor Diego. Pastor Diego. Ou seja, você troca a plaquinha, bota... Eu tiro a de Ricardo, coloco em algum lugarzinho, coloco do Pastor Diego como presidente. Mas aparece o nome presidente ali? Não, coloco como vice-presidente. Assim, aparece... então exato, só tirar a posição. Entendi. Só tirar a Aí depois posição. Ricardo volta, pega a placa de Ricardo, coloca no lugar, e aí depois Pastor Diego. Quando tem aqueles embates na Câmara, que já teve alguns, né? Alguns, né? O cerimonial, ele entra ou isso aí deixa à vontade? É como aquela questão, o ringue está ali... Não, o cerimonial não tem a função de se inserir no debate, processo, né? No processo, né, da mesa, não. O cerimonial está ali enquanto profissional, né, para a questão de atender a uma necessidade de cada um deles, né, de um vereador que... Ou seja, os vereadores eles podem ter alguma dúvida, sei lá, Amaury, vem aqui, eu queria ter essa dúvida, como, sei lá, marcar alguma coisa, como pronunciar, seria mais ou menos isso também? Não. Na verdade, os vereadores, quem dá mais essa assistência ao vereador é o setor legislativo, né? Porque eles já conhecem todos os processos. Ou seja, você é mais a questão do ato ali em si, exato. Né? Do ato ali em si. Interessante, né? Porque muita gente talvez assiste a TV Câmara, enfim, né? Vê o pessoal lá no parlamento participando, mas não imagina que você está ali também, né? Exato. E pela questão de ser uma Câmara pequena, né? Nossa Câmara, assim, fé em Deus, um dia ela vai ser uma Câmara um pouquinho maior do tamanho, mas assim, é correto ali as bandeiras estarem no lado, acho que por exemplo, o Ricardo está aqui, eu acho que é o lado direito dele. Isso. É correto aquilo ali, né? É correto. Mesmo que seja no cantinho. Poderia ter atrás dele, não? Poderia ser, mas a gente não tem espaço. Inclusive, ela estava atrás da mesa mesmo, né? Ficava por trás de Ricardo. E todas as pessoas que passavam, virava a bandeira. Ficava virando, girava. Aí você aí o melhor lugarzinho que nós encontramos foi ali e ficou. Eu imagino que quando você via, assim, meu Deus, não é legal, né? Não é legal. Puxava a cadeira e a pessoa que passava... Você é uma das referências, Amaury, de cerimonial, né? Realmente com todo esse talento que você tem, mas antes você, acho que já teve outros, né? Sotelo, que eu já até estava lembrando o nome, Sotelo. Dúvida. Ele seria o referencial de todos? É o pai, é o mestre, né? É o mestre cerimonial aqui em Sergipe. Ele foi seu professor, orientador? Sotelo foi meu professor de... Qual era a disciplina? Técnicas de cerimonial na UNIT. Que legal. E assim, tive boas notas com o Sotelo. Acho que foi quando eu comecei a ter um olhar diferenciado. Foi a partir daí que disseram assim, a Amaury tem cara de cerimonialista. Foi a partir daí que eu comecei a ter um olhar diferenciado para o cerimonial. Que bom, então. E sempre é claro, você falou da questão dos particulares, mas sempre o cerimonial basicamente público, né? Da área da área pública, enfim, de autoridades, enfim, que você realmente participou, né? Isso. E aí, pronto, aí depois, já no cerimonial da prefeitura, por volta de, acho que em 2009, eu comecei a participar também do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, que é uma entidade nacional.
assim, aí foi quando eu comecei a ter contato com pessoas que jamais imaginava que eram referências No Brasil? no Brasil, tipo Gilda Fleury, Eliane Biluz, né, Nelson Spias, né? E aí comecei a ter contato com essas pessoas e ter abertura, né? E ser conhecido também como referência nacional. Isso é Né? muito bom, essa troca de experiências assim, de Muito outros legal, muito estados, legal. né? Troca de, sei lá, dessas experiências, É, talvez assim, dessas algumas gafes, vai a gente aprender isso. também, E enfim. aí, assim, eu participava de eventos, era uma vez por ano, mas, assim, dava essa oportunidade de a gente discutir, né? Sim, Discutir o nosso dia a dia, né? Porque, na verdade, a gente vive praticamente para o serviço do cerimonial, né? E a gente, às vezes, a gente nunca tem tempo de pensar na gente, né? Então, eram nesses momentos que a gente começava a discutir, né, as nossas angústias, os nossos medos, né? As nossas possibilidades para a vida, para o mundo, né? E pronto. E aí, pronto, aí começando a ter contato, começando a fazer parte do meio. E o ano passado eu fui convidado para fazer parte da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, olha né? só, E junto com isso também ser correspondente da Academia Argentina. olha só, a Academia Argentina de... Academia Argentina. Né? Cada país tem o seu Cada protocolo. país tem. Ou seja, assim, se você for ter um evento Brasil-Argentina, vocês vão ter que trocar, talvez, assim, a experiência brasileira, Sim, que não, talvez não tenha na Argentina, a Argentina talvez não... e não Enfim, e sempre existem alguns momentos que a gente tem algumas palestras que a gente participa com várias, não somente da Argentina, mas de outros países, porque nós fazemos também parte da Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo. Então, uma vez ao mês ou de 2 em 2 meses, tem alguma temática por alguma academia internacional e que a gente é convidado a participar então também quer dizer como que o ouvinte. cerimonial não é uma coisa assim brasileira, no mundo No todo mundo todo, tem, né? no mundo Aquelas todo, organizações que a no gente vê de mundo todo, protocolos de presidentes, Aham, enfim. no mundo todo. Que interessante, muito bom. E o futuro, o futuro, Amaury, do cerimonial, é garantido? Ou você acha que essas mudanças tecnológicas, da forma de se escrever, da forma de se praticar, estão tirando um pouco o brilho? Não, eu acho que o futuro o futuro é certo, né? Eu acho que ninguém vai mudar a questão das regras, da forma como você vai conduzir, da forma como você vai se portar. Porque, na verdade, cerimonial é etiqueta, cerimonial é educação. E desde que você nasce, você começa a seguir regras, a seguir padrões. Né? Você, quando nasce, você sabe que você tem que obedecer Sim, alguém da sua tem casa. regras ali, né? Você sabe que você tem o pai, tem a mãe, tem padrinho, tem madrinha, e você vai, né, respeitar e você vai, né? E Interessante. você se casa, você sabe que vai ter uma mulher ao seu lado que você vai né, seguir aquelas regras para estar ao lado da sua mulher, do seu esposo. Né? Exato. Você vai para a escola, você vai saber que vai seguir regras dentro da escola para você estar naquele meio. Uhum. Então, acho que cerimonial tem seu lugar ao Sim. sol, né? Exato. E sempre vai ser cerimonial. Né? Agora, a forma de você estabelecer essas regras e de você obedecer essas regras é que podem ser mudadas de pessoa para pessoa. Mas o cerimonial, ele sempre vai ter o seu lugar ao sol. Porque Sim. cerimonial nada mais é do que educação. Outra coisa interessante do cerimonial é o seguinte, é que uma vez eu fui, acho que é uma das primeiras vezes que eu fui para um evento, uma cerimônia de título de cidadão aracajuano na Câmara. Foi meu ex-professor, colega radialista Barroso Guimarães, né, que ele é um paulista, mas que há muito tempo, já faz muito tempo essa cerimônia. E Ana Maria Nogueira, que era locutora aqui da Rádio Cultura, cearense, mas há muito tempo ela morava aqui. E aí eu recebi o convite, porque eu fazia parte do SENAC, Amaury, e aí tinha lá no convite, né, o evento, Barroso Guimarães, tal, tal, tal. Traje passeio completo. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Naquela época, a gente não tinha o Google, não tinha a IA, né, a inteligência artificial que tem hoje. Aí eu fui conversar com o outro, fui ver. Passeio completo, você pensava assim, passeio, o que seria uma camiseta, uma bermuda? Não, é terno e gravata? É nem gravata. É É mesmo. o Por que terno. esse nome passeio? Porque passeio completo, traje completo? Passeio completo, porque quando fala passeio, porque é um termo americano, né, que você coloca, né, o conjunto completo. Na verdade, quando você fala passeio, você fala conjunto. Então isso Um é uma conjunto, influência americana, no caso, né? É um conjunto, né, de calça, camisa, blazer, né, gravata. Entendi. Né? E o traje de passeios? Passeio só o blazer. O terno, no caso, né? O terno sem gravata. A camisa social com o terno, nesse caso. Isso. Certo. Você pode, inclusive, colocar uma camisa esporte com a
Traje esporte seria o quê? Esporte, você põe uma camisa de manga curta, ou você pode colocar uma camisa de manga... Seria esporte aqui no meu caso? Esporte fino, você vai colocar uma camisa de manga longa, né? Esporte é camisa de manga curta. Ah, camisa, ou seja, cerimônias, você tem que botar isso lá, né? Para ser Olha, traje e passeio. Depende da situação, depende da pessoa que você trabalha. O prefeito Edivaldo ele não gostava que a gente definisse termo, nem nos principais eventos. Ele bem assim, a maioria eu sou prefeito de uma cidade e prefeito de todas as classes. Como é? A autoridade é uma coisa, mas assim, talvez ele não queria... Exato. Então, quando a gente define o traje, muitas pessoas que gostariam de estar naquele evento e não têm condições, poderiam deixar de estar por justamente não poder colocar um passeio completo. Então, ele nunca permitiu que eu colocasse nos nossos convites, nem mesmo na principal cerimônia oficial da nossa cidade, que era o aniversário, a missa e a posição de flores. Ah, então quer dizer que ele tinha isso, né? Isso. Assim, mas eu acho muito interessante, né? Aquela atenção. Esse rito, isso é obrigatório, colocar o traje, ou isso aí vai depender de cada... Deveria ser obrigatório, né? Porque... Mas a autoridade, nesse caso, não... Exato. Não queria. Porque também a determinação do traje é que vai definir o ritmo que a gente vai dar ao evento, né? A postura, né? O glamour. Né? Você já pensou uma solenidade, um Oscar? Oscar, né? Que é todo mundo com fraque, com... Que hoje algumas pessoas hoje já vão, né? De forma mais... Despojada, né? Mas não cabe, né? Não cabe. Mas, enfim. Bom, Maurício, estamos chegando já no nosso horário aqui, né? Foi uma conversa muito boa, né? Acho que tem tantos segredos do protocolo. Só para a gente encerrar, você faz cursos de vez em quando, né? De cerimoniais, de protocolos, enfim. É o que? Um dia todo? Ou é um curso que você meio que vai só ter aquele start e o plus na vida que você vai aprender? Como é que é? Olha, meu curso, quando é apenas sobre cerimonial e protocolo, é apenas um dia. Mas algumas turmas eu faço um conjunto, né? Eu pego não apenas cerimonial e protocolo, mas eu incluo nesse curso oratória e mestre cerimônias. Aí quando é oratória, o conjunto, cerimonial e protocolo, oratória e mestre cerimônias, aí são 2 dias. Ah, entendi. Então, também tem essa questão de oratória, né? Isso, eu já fiz curso com o professor Walter do Senac, né? Senac, enfim, que até ele deu uns pequenos dados dessa questão do cerimonial, né? Uhum. Até eu me lembro, né? Boa noite, professor Walter, porque ele era a autoridade na sala de aula e a gente tem que fazer aquilo tudo, então. Bacana, então. E sempre você faz isso, né? Sempre. Procura nas redes sociais, o Instagram, @Amauri? @Amauri.cerimonialista. Pronto, @Amauri.cerimonialista, você vai encontrar aí o Amauri para dar... Inclusive, temos uma turma só de cerimonial e protocolo para o dia 21 de abril. Ah, bacana. De abril. Então, é um feriado, né? 21 de abril. 21 de abril é feriado. Feriado, É feriado, é uma segunda feriado. Nossa, não tinha lembrado disso. Mas depois você corrige, vai lá, @Amauri.cerimonialista, ele deve dar essa corrigida, então. Amauri, para a gente finalizar, que a gente sempre finaliza aqui o Além da Mídia com essa pergunta, qual é a frase que você deixa assim, para as gerações, as novas gerações, para todos que estão nos acompanhando agora, né, no nosso podcast? Assim, uma frase, assim, uma mensagem que você deixa, né, daquele garoto que saiu lá de Divina Pastora, que ia e subia e descia aquela ladeira quando chovia, né, era bem difícil, mas que com 15 anos queria realmente ter essa independência, queria lutar, conseguiu e hoje é uma das referências do cerimonial, não só no estado de Sergipe, mas quem sabe até do Brasil. Qual a mensagem que você deixa, olhando para a câmera? Assim, que sonhem bastante, não desistam, né? E humildade acima de tudo, acho que, sabe? E nunca, jamais esquecer das suas origens. Eu acho que as origens é que nos mantém, né? Mantém as nossas, como é que eu posso dizer? A nossa origem é que determina, né, quem a gente se torna, né, e quem a gente se mantém, né? Eu acho que é isso. Então, sonhem bastante, não desistam, sejam humildes, queiram aprender bastante, nunca desistam, nunca parem de estudar. E é isso. Valeu, então. Sucesso. Obrigado. Você é um grande profissional realmente e é além da mídia também você, né? Para quem só conhecia o Amauri só daquele corre-corre cerimonial, a gente viu um Amauri cada vez mais humano e que continua, claro, sempre assim. Amauri, muito obrigado pela sua participação aqui.
Quem sabe outro dia a gente pode falar mais sobre cerimonial, sobre protocolo, porque isso aqui é interessante. Muita gente vai achar, isso é uma besteira, mas do jeito que você fica todo, né? Às vezes, quando você vê uma bandeira ali meio invertida, já... Nossa, eu já chego no lugar, você tem bandeira. Um abraço, então, viu, Maurinho? Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade para todos vocês. Meu muito obrigado. Uma boa tarde e boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, que esse horário aqui qualquer um vai ver qual horário. Um abraço, então. Além da mídia. Né? Valeu, então. Bom, gente, esse foi o nosso Além da Mídia. Foi com a Mauri hoje, hein? Muito obrigado a você pela sua audiência de sempre. Se você quiser sugerir algum entrevistado, coloca aqui no chat do nosso canal do YouTube, né? Sou Mais Cultura, né? Cultura TV Aracaju. E aí você pode colocar aí na interação aí do chat e sugerir entrevistados, então, porque todas as semanas a gente traz aqui algum entrevistado para ser entrevistado aqui, literalmente, no Além da Mídia. Muito obrigado a você que ficou conosco. Cultura, um sinal de Deus no ar.